fazer as álgebras necessárias para as simplificações para as resoluções dos cálculos. Primeiro, limite da soma, soma dos limites, posso fazer separadamente. Constante que multiplica a função, tu faz o limite da função, depois multiplica a constante. Essa regra aqui vale só para limite, é muito interessante. O que significa aqui? Que a multiplicação das funções você pode fazer o limite separadamente. Tu vai ver que isso aqui não acontece quando a gente está fazendo derivada. Quando chegar em derivada você vai ver. Vai sentir saudade dessa regra aqui. Limite quando tem divisão, mesma coisa. Que mais? Limite quando tu tens uma coisa elevado a n, faz o limite da função, depois eleva a resposta a n. A gente usou bastante isso nos limites notáveis da aula passada. Limite de funções especiais, você joga o limite para dentro da função especial. Muito bem. Cálculo de limite. Quando tem esses casos aqui, significa que essas indeterminações estão escondendo a resposta certa. Vale a pena frisar uma coisa de novo, que quando aparece 0 sobre 0, a resposta não é 0. É indeterminado. Daí você vai buscar a resposta certa. Que mais? Aqui, infinito por infinito, mesma coisa, assim vai. Daí tinha alguns casos especiais aqui. Quando nós tínhamos polinômios na parte de cima e para a parte de baixo que dava 0, você buscava fatorar o polinômio para dar uma simplificada. Quando a gente tinha raízes nesse jeito bem simétrico aqui, a gente usava o conjugado, a multiplicação pelo conjugado, em cima e embaixo, que é a mesma coisa, só com o sinal trocado. Quando a gente tinha raízes de índices diferentes, o que nós fazíamos? Nós, basicamente, trocávamos a variável por uma coisa que simplificasse, que tornasse a coisa que era raiz em polinômio. Daí, eventualmente, a gente podia simplificar esses polinômios. Se desse por, do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes lá, né? Se desse, maravilha, né? Com Bhaskara e tal. Mas se não der, divisão de polinômio sempre resolve. Por sinal, a divisão de polinômio resolveria esse caso aqui também. É até um bom caso para a gente treinar. A divisão de polinômio, que foi um negócio que você ficou meio que viajando aí. Eu vou até resolver esse caso aqui pela divisão de polinômio, para eu não ficar só falando aqui igual uma matraca. Vamos só lembrar o que aconteceu nesse caso aqui. Nós tínhamos 0 sobre 0, né, o que significa que o menos 3 é uma raiz tanto de cima quanto de baixo. Então eu fiz Bhaskara aqui para achar as duas raízes. Bem, fiz Bhaskara entre aspas, né? Eu fiz alguma técnica que me desse outra raiz. Poderia ser Bhaskara, poderia ser completar quadrados, poderia ser some produto. De toda forma, aqui estão as duas raízes. Daí a gente percebeu que de fato tem um fator igual em cima e embaixo, corta, corta, sobrar isso já era. Agora, o que eu vou fazer? Vou resolver essa conta, mas por divisão de polinômio. Afinal de contas, o que está rolando aqui é uma divisão, né? Uma coisa sobre outra é divisão na matemática. Então, só para revisar aí a coisa de divisão, que é uma matéria fácil, mas às vezes os alunos viajam. Não é mesmo? Então, o que vai rolar aqui? A gente tem que fazer divisão, a gente tem que pensar o que eu tenho que multiplicar por x para ele dar igual a x ao quadrado. Tem que multiplicar x. X vezes x ao quadrado. Então, na hora que eu multiplico, dá x ao quadrado, vem para cá com o sinal trocado. X, mas aí o x tem que multiplicar o outro número também, no caso 3. 3 vezes x dá 3x, vem para cá com o sinal trocado. Sempre com o sinal trocado, igual nas divisões normais. Mato primeiro ali, x menos 3x dá menos 2x. E aqui menos 6. Desce o menos 6, igual na divisãozinha normal da escola. O que eu tenho que multiplicar por x para dar menos 2x? Eu tenho que multiplicar por menos 2. Vem para cá com o sinal trocado. Mas eu tenho que multiplicar aqui também, dá menos 6, vem para cá com o sinal trocado. Olha só, deu 0. Olha só o que aconteceu. Deu resto 0, perfeito. Melhor ainda, né? E deu isso. Vamos fazer a analogia com uma conta de divisão normal? Por exemplo, 6 dividido por 3, coloca 2, dá resto 0, igual ao nosso caso. A gente aprendeu quando é pequeno que quando dá uma situação como essa aqui, é a mesma coisa que a gente dizer que o 6 é igual a 3 vezes 2, o que está na chave vezes o quociente vai dar o que está aqui fora. Sacou?
Então significa que essa coisa aqui é a multiplicação desses dois. Portanto, eu posso voltar aqui e dizer que a parte de cima é x mais 3 vezes x menos 2. É a multiplicação da chave com quem está embaixo, da chave com quem está embaixo, certo? Maravilha. Dividido por x mais 3, corta a corta, aquela história lá que você já sabe, você já viu por outra técnica. Só fiz uma revisãozinha aqui de algo que eu acho importante. E as pessoas têm medo, mas é super tranquilo. Muito bem. Muito bem, continuando aqui. Blá, 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 limite do infinito. Limites estranhos. Limites notáveis. Muito bem. A gente viu que o seno de U sobre U com U tendendo a zero dá 1. A gente viu que situações como essa precisamos manipular para ficar parecido. Às vezes, como nesse caso aqui, a gente vai manipular a ponto de você ter dois limites notáveis na mesma conta, né? Multiplicou constante aqui, jogou para fora, parará, já era. Manipula, manipula. Transforma sempre buscando aquilo que a gente conhece, né? Eu não conheço desgraça nenhuma de tangente, mas eu conheço cosseno. E eu sei que tangente é seno por cosseno. Então, a gente vai manipulando. Aqui, mesma coisa. O que é uma cossecante? Não sei. Mentira, sei sim, é um sobresseno. Mas eu não sei nenhuma propriedade de limite com cossecante. Eu sei com seno. Trago para o que eu conheço. Aqui tem a propriedade do cosseno, bem parecida com a do seno. A propriedade que dá o E. Note que o grande problema nela é você ter esse X aqui em cima. Então, quando não aparece o X ali em cima, não tem BO. Tipo esse caso aqui, não tem problema nenhum. Essa conta aqui dá 1. A parte problemática era essa. Olha só, nós temos um outro limite notável que eu não falei, mas segue a mesma ideia do anterior ali, da ln de A. É importante você lembrar que E, o exponencial, né, é a função inversa do ln. De modo geral, potências são inversos de logaritmos. Então, você não estudou logaritmo, né? E logaritmo é um negócio que assusta muito a turma, mas não tem para que ter medo, tá? Logaritmo é super tranquilo. Quando a gente precisar, a gente vai ver. De toda forma, existe um limite notável que dá esse bichinho aqui. ln de A, se o A fosse o 2, seria ln de 2, né? E o que é ln? É logaritmo. Só que é o logaritmo natural. Tá na calculadora lá. Mas se você colocar ln de 2, a calculadora vai te dizer um número. Basicamente uma função como qualquer outra. Muito bem. Um monte de coisa aqui que eu recomendo que você leia outra hora. Agora, vamos falar uma aplicação importante de limite, que é a continuidade de função. Muito bem. O que eu posso falar de continuidade? Apesar de ter um monte de exercícios aqui que a gente pode dar uma olhada, eventualmente, a continuidade, ela precisa passar dessas 3 regras aqui, olha só. Bem, não é bem... daria para dizer que sim. A função ser contínua, ela vai ter que, vamos dizer assim, ser definida no ponto que você está avaliando. Continuidade é uma coisa importante, né? Porque é muito mais fácil, concorda comigo, que deve ser muito mais fácil você trabalhar com uma função contínua como essa, como essa, como essa, do que uma função zoada que tem um baita de um buraco assim, né? Como é que a gente vai lidar com esse buraco aqui? Imagina fisicamente o que seria um buraco infinito desse. Às vezes é difícil a gente trabalhar com funções assim, então buscar a continuidade da função, né? Descobrir se a função como um todo é contínua é muito importante. E, para ela ser contínua, resumidamente, ela tem que ser definida no ponto que você está avaliando a continuidade. A continuidade é sempre associada a um ponto. Note que mesmo a função extremamente estranha que eu acabei de desenhar aqui, como é que eu fiz ela? Ela era assim e depois assim, né? Essa função, apesar dela ser esquisita,
Ela é contínua em todos os pontos, menos nesse ponto aqui. Aqui ela tem uma explosão de infinito para baixo e infinito para cima. Então a continuidade é sempre associada a um valor específico de x. Quando nós estivermos estudando continuidade, é sempre referente ao valor específico, que no caso aqui é o a. Então, para a função ser contínua em a, ela vai ter que passar em 3 regras. Pô, cara, a apostila tá avacalhando comigo, ela não tá dizendo essas regras, mas eu sei de cabeça, eu só queria te mostrar isso. As 3 regras é o seguinte: a função ser definida no ponto, ou seja, o f de a ser igual a um b, o limite existir também, o x tendendo a existe. O que é necessário para que o limite exista? Uma coisa que eu e você já vimos também, o limite pela esquerda ser igual ao limite pela direita. É tipo aquela coisa lá do zero ser o 0,00001 ou zero ser o menos 0,0001, né? Então, são zeros, eles são comportamentos de tendência ao zero, mas negativo e positivo, né? Tem uma certa diferença, que pode causar uma diferença na hora que você estiver fazendo o limite. Para que a função seja constante, não pode ter diferença. Tem que dar o mesmo valor. E, finalmente, a resposta da função tem que ser igual ao valor do limite da função no ponto. Algo que pode não acontecer, né? Às vezes a função é definida de uma forma estranha, né? Que ela não tem o mesmo valor que o limite. Eventualmente eu te mostro um exemplo disso aqui quando eu achar. Bem, então são regras aí necessárias, né, para avaliar a continuidade da função. Vamos pegar uma funçãozinha simples aqui para avaliar a continuidade. Por exemplo, ele dá 3 funçõezinhas aqui, é para a gente avaliar a continuidade. Ele está dizendo que essas 3 funções, veja só, elas são idênticas. Ou seja, elas têm a mesma equação. Aqui, 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 é tudo a mesma equação. O problema é o que acontece no x igual a 1. Esse é um baita de um problema aqui. Até porque, se você colocar o 1 aqui nessa funçãozinha, né, que é a mesma que as outras, você vai ver que vai dar 0 sobre 0. Se x for 1, a conta dá 0 sobre 0, não é mesmo? Isso é um problema. Tendo em vista isso, né, o que a gente vai fazer? Vamos ter que avaliar uma coisa. Vamos ter que avaliar o valor da função definida no ponto, vamos ter que resolver o limite, né? Aqui veja que nada foi dito sobre a função definida no ponto. Mas aqui foi, olha só que interessante. Ele falou o seguinte, que a resposta dessa função aqui é 2, quando x é igual a 1. Mas quem disse que é 2? Ele está mandando ser. Isso é bem esquisito para nós que estamos acostumados a trabalhar com as coisas assim, baseado na equação, né? Mas aqui é o que a gente chama de uma função definida em ramos. Tu tens uma função aqui que funciona para todos os valores, se for para de todos os valores de x menos 1, e no 1 tem uma resposta específica. Agora, aqui a outra função é a mesma equação, mas é um valor diferente definido quando o x é 1. Beleza? Muito bem. Vamos avaliar o que está acontecendo? Vamos resolver o limite no 1 e ver o que rola. Ele está mostrando para nós que se a gente jogar fizer o limite de 1, né, a gente sabe que vai dar 0 sobre 0. Então, o que ele faz aqui na de cima? Fatora, igual a gente fez aquele primeiro exercício lá de cálculo de limite. Ele descobre que as duas raízes são menos 2 e 1. Legal, a gente sabe que vai cortar uma com certeza, cortou aqui, sobrou x mais 2. Quando eu jogo 1, né, vai dar 3. Beleza?
Olha só que legal. Então, quando eu faço o limite, a resposta dá 3. Só que se eu voltar aqui, eu vou ver que ele mandou que é 2 aqui na G. Na função G, né? Na questão B, função G. Ele falou que é 2 quando x é igual a 1. Ele mandou ser 2. Então, bizarramente, a gente vai ter as seguintes respostas para as mesmas equações, mas em funções diferentes nós vamos ter o seguinte, olha só. Na primeira, o 1 simplesmente não está definido. Ele não fala nada sobre quando a gente for jogar o valor 1, diferente das outras, certo? Aqui ele falou, se o x for 1, você diz que é 2, se o x for 1, você diz que é 3. Tipo um computador, tu aperta uma tecla e ele fala que é uma determinada letra. Essa é a analogia que a gente faz, por isso que o nome é função, é tipo as funções das letras, das teclas no teclado. Mas na primeira ele não fala nada disso. Então o que a gente vai dizer? Como 1 não pertence ao domínio da f, ou seja, essa função não aceita 1, porque dá a divisão por zero, a gente sabe que não pode dividir por zero, e o limite de 1 existe, a gente já viu que o limite de 1 existe aqui. A resposta é 3. Então a descontinuidade é do tipo removível. Tem descontinuidade, mas é removível. Vamos ver a B. A B deu 2, aqui ele mandou dizer que dá 2. Se o x for 1, a resposta é 2. Professor, mas eu vi que o limite é 3. Não importa, o cara mandou dizer aqui que a 2 é 2. Como a g de 1 é igual a 2, mas a g de 1 é diferente do limite da função, de fato o limite deu 3, então a função não é contínua. Simples assim. O que significa exatamente do tipo removível? Na prática, uma descontinuidade do tipo removível é que nem aquele gráfico que eu mostrei para você no GeoGebra. O que era aquele gráfico? Você tinha uma reta, certo? Mas naquele ponto lá que o limite dava pau, você tinha uma bolinha. Lembra? Isso é uma descontinuidade, assim, a visão gráfica de uma descontinuidade do tipo removível. Daí o que não seria removível? Aqueles gráficos loucos que eu estava fazendo, certo? Como a gente viu? Não. Né? Aqueles baita daqueles intervalões lá, né? Dos infinitos que eu te mostrei agora há pouco, né? Aquilo não seria removível. Muito bem. Mas vamos falar sobre a C, que é a questão interessante, afinal de contas, ele falou que é para escolher o número 3 quando x for 1, e de fato também o limite dá 3 quando nós tendemos a 1. Olha só o que ele manda para nós aqui. Então a função é contínua. Olha só. Em outras palavras, o que foi que o dono dessa equação aqui fez? Ele pegou e pintou esse pontinho. À mão mesmo. Beleza? A função tinha esse buraco, mas ele falou assim, ó, apesar da função ter esse buraco, eu vou definir aqui que quando for 2 para x, o y é 3. Legal, agora tirou a descontinuidade. O que o outro cara tinha feito? Ele tinha feito uma coisa meio feia. Ele falou que quando o x era 2, o y também era 2. Então ele colocou aquele pontinho aqui. Percebe o problema? Ter colocado o pontinho aqui não tirava a descontinuidade, né? Então, no caso da B lá, era tosco. No caso da C, manteve a continuidade, ficou contínuo. Então, essa é a ideia, né, por trás da continuidade, beleza? Beleza. Olha só, por exemplo, esse aqui é um caso de descontinuidade removível. Né? A função foi definida desse jeito, mas quando a gente desenha ela, a gente percebe esse buraco aqui, ó, um baita de um buraco, de um pedaço da função para o outro. Né? Então, aqui é uma descontinuidade que não é removível, né? Não dá, é um salto. Tá bom? Bom. Maravilha. Então, já que a gente está avaliando as coisas assim, né? Eu quero te mostrar esse exemplo, porque eu vou te pedir um parecido, tá bom? Tá bom. Ele é bem tranquilo. A diferença dele para o que nós estávamos vendo até agora é que o seguinte, o que rola aqui? Vamos lá. Diferente dos casos anteriores, nós temos mais pontos para avaliar. Nós temos que avaliar no ponto -3, no ponto 0
No ponto x igual a menos 3, no ponto x igual a 0 e no ponto x igual a 2. Tu vai fazer mais de uma avaliação, é como se tu estivesse fazendo mais de uma conta, mais de um problema, né? E óbvio, né? Olha essas funções aqui bobonas. São tranquilas, né? Reta, coisinha assim, bem fácil de avaliar. Vamos ver o exemplo. Ele pede represente geometricamente. Então vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui. Vou colar aqui para a gente ficar avaliando, olhando para as duas coisas. Olha só. Essa aqui é a primeira. Simplesmente o x é 2 para qualquer valor, melhor, simplesmente o y é 3 para qualquer valor menor que x igual a menos 3. Então, é tudo sempre 2 aqui, ó. A outra aqui, verdinha, é uma reta decrescente, porque é menos x menos 1, né? Cruzaria lá no menos 1, e é o que a gente está vendo acontecer. Do menos 3 até o 0, quem manda é essa reta. É isso que eu tenho que desenhar, porque é o que está escrito aqui. Então, eu desenho essa reta. Agora, do 0 ao 2, é essa coisa aqui que a gente sabe que é uma hipérbole. Isso não importa. O importante é que o gráfico dela é esse laranjinha. Ele tem esse gráfico aqui, e a gente sabe que se a função fosse toda ela, seria assim e assim, né? Muito bem. E finalmente, o último ali, que é o, sei lá que cor é essa, vinho, coisa que é marrom. É uma parábola virada para baixo. Como é que eu sei que é uma parábola virada para baixo? Ó, o x ao quadrado aqui, sinal de menos. A gente sabe que coisa assim é parábola virada para baixo, tá bom? Então tá aí o gráfico. Então a gente já anota algumas coisas interessantes. Por exemplo, nós temos um salto aqui. Ou seja, não vai ser contínuo do ponto x igual a 0. O gráfico nos mostra também que tem uma descontinuidade removível em x igual a 2. Vamos ver ele obtendo tudo isso fazendo conta? B. A função f é contínua em x igual a menos 3, x igual a 0 e x igual a 2 são justamente os pontos que eu falei que a gente ia ter que avaliar, certo? Tá aí. Usa a definição de continuidade, aquela que eu te falei, que o limite tem que ser igual ao valor da função definida no ponto. E ainda nos pontos em que f for descontínua, classifica as descontinuidades. Eu já fiz isso olhando para o gráfico, né? Mas a gente... Desculpa, só para eu repetir para mim a definição, para eu anotar aqui, só para eu ler que eu... Como é que é? Repete de novo. Que a função de... Ou a definição da função ser contínua, é. o limite tem que ser igual ao valor da função definida no ponto. Tem que ser igual ao valor da função definida no ponto. Tá. Isso. Beleza. Então tá bom. Dito isto, continuemos. Daí, vamos avaliar o que ele fez aqui. Vamos avaliar o que ele fez. Ele fez o limite da função para x tendendo a menos 3. Quando x tende a menos 3, a gente sabe que não tem o que fazer, ó, porque a resposta é 2 e acabou. Né? O problema seria aqui, né, como eu falei para você, que definir que uma função tem limite ou não na prática é você observar o valor dela pela esquerda e pela direita, certo? Então, se eu jogar menos 3 pela esquerda, ou seja, valores menores que menos 3, a resposta dá 2. É isso que essa linha está me dizendo. Note, eu não estou fazendo conta. Eu estou fazendo uma observação prática. Certo?
Pela esquerda dá 2 quando eu tendo o x a menos 3. Mas e pela direita, para valores maiores que menos 3? Ó, aqui ele está falando de valores maiores que menos 3. Menos 3 a 0, valores maiores. Vamos jogar o menos 2 e vamos ver o que acontece. Vai ficar... Oh, desculpa. Vamos jogar o menos 3 e vamos ver o que acontece. É menos 3, né? Estamos tendo menos 3. Então vai ficar menos com menos dá mais. Mais 3 menos 1 dá 2. Olha só, deu a mesma resposta. Deu o mesmo 2. Né? Então veja que se a equação fosse diferente, isso não aconteceria. Mas nós vimos isso acontecendo, né? Uma vez que nós vimos o desenho lá e tal. Muito bem. Show de bola. Muito bem. Sistema variações. No zero. Ele já está dizendo que não é contínuo. Vamos ver isso fazendo conta. Zero à esquerda seria avaliar aqui. Né? Porque aqui a gente está falando de menor que zero. Se eu jogar zero aqui, vai dar menos 1. Então, pela esquerda dá menos 1. E pela direita? Pela direita é aqui, ó. Se 0 é menor que x, menor que 2. Então, ou seja, eu estou falando de valores maiores que 0. Entre 0 e 2 é maior que 0. Se eu colocar 0 aqui, vai dar pau, né? Vai dar infinito. Tá? Aquele comportamento de tendência infinita que eu vi aqui. Então, pela esquerda, deu menos 1. Pela direita, deu infinito. Valores diferentes. Valores diferentes significa descontinuidade. Beleza? E descontinuidade não removível. Muito bem. Que é o que seria um salto aqui, claramente um salto, né? E o próximo ponto, o que acontece no 2? Bem, se eu pegar o 2 pela esquerda, é esse cara, vai dar um meio. Se eu pegar o 2 pela direita, é esse cara. O que vai acontecer? Vai dar um meio também, vamos ver. Se eu colocar 2 aqui, vai dar 0, dentro do parênteses, vai dar um meio. Então é o que a gente percebeu no gráfico. Pela esquerda e pela direita, veja só, mesmo sendo equações completamente diferentes, deram o mesmo valor, um meio, como resposta. Então é por isso que a gente vê uma continuidade aqui das funções, né? Apesar do comportamento delas serem diferentes, as corzinhas são diferentes. Beleza? Só que tem um detalhe. Um detalhe bem pequeno. Tamanho desse buraquinho aqui. Se você reparar para essas contas aqui, ó, em nenhum momento elas apresentam menor, igual, maior ou igual, como nas de cima, tá vendo? Elas não apresentam. Isso é o que o livro esqueceu, não pode por causa do tipo de função, não, nada disso. Simplesmente ele não quis colocar. Justamente para a gente fazer essa discussão sobre esse buraquinho. A função não está definida no x igual a 2. Não tem nada dizendo, ó, quando x for igual a 2 é determinada coisa que vale. Não. Fala de valores menores que 2, fala de valores maiores que 2, mas não fala do 2 em si. Ok? Nós avaliamos a continuidade, ou melhor, nós avaliamos os limites, né? E nós vimos que o limite existe à esquerda do 2 e à direita do 2, e por sinal, dá a mesma resposta. No meio. Nós já vimos tudo isso. Mas como a função não é definida no x igual a 2, diferente dos casos aqui de cima, ele não está dizendo para nós o que fazer quando o x for 2, né? Como aqui, por exemplo, né? Ele diz, ó, quando o x for 1, faz isso. Quando o x for 1 aqui, você faz isso. Ele não falou. Então, o que acontece? Apesar do limite ter dado o mesmo valor, essa função é descontínua em 2. Por quê? Porque não passou na regra que você anotou agora há pouco. Porque a função não está definida. Lembra que eu te falei a regra? A função definida no ponto teria... a função no ponto tem que ser igual ao limite dela, né? Ou seja, aqui não tem função no ponto, porque não tem nenhuma definição de valor da função neste ponto específico. Beleza? Então, veja que teve o limite, mas não é contínua, porque tem um buraquinho ali. Muito bem.
Que legal, essa aqui está muito bem explicada. Então, note que nem tudo no cálculo você precisa fazer contas, né? No cálculo diferencial. Você não precisa fazer conta sempre. Você tem que avaliar a coisa. Daí, sabe o que eu escuto dos alunos? Ah, mas é tão melhor fazer conta. Eles odeiam conta até a hora que tem que fazer a avaliação por conta própria. Eu acho isso incrível. Eles odeiam matemática até a hora que tem que fazer as avaliações lógicas, racionais do processo. Daí eles querem uma coisa mecânica. Ah, eu queria só estar fazendo a continha aqui do mesmo jeito sempre. Acho isso sensacional. Muito bem, então eu coloquei o exemplo aí para você e agora eu vou criar um problema parecido com esse, tá bom? Bom. Para você fazer. Uh, just a second. Muito bem, vamos ver. Legal? Então, agora é tua vez. Se envolva bem. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Hum.
Desculpa, eu precisei fazer um negócio ali pro meu pai. Surgiu alguma dúvida? Na verdade, estou meio devagar ainda, mas estou indo. Tá bom. É, Lembre-se que eu enviei para você um exemplo bem parecido, né? A tá. recomendação é que você desenhe o gráfico. Acontece que desenhar o gráfico não é tão simples às vezes, né? É isso Ah, que. então, você não precisa desenhar o gráfico se não quiser. Você pode partir direto para avaliação fazendo contas, beleza? Tá. Se você achar mais apropriado. Ah, que bom que você sentiu a pressão aí que desenhar o gráfico não é tão simples assim. Exatamente. Ah, Beleza. tá. Deixa eu tentar. Antes que eu esqueça também, antes de eu terminar isso aqui, a aula de segunda, eu vou precisar mudar o horário, que a gente tinha Ai, reservado. ai, ai. Na Todo minha aquele agenda, serviço vou ter que mudar o horário agora. que a gente tinha marcado das 3 às 4, eu quero saber, eu queria ver contigo se eu consigo jogar para frente, na segunda mesmo, só que fazer às 5 e às Não, 6. não dá. Acabei de colocar uma aluna das 5 a 6. Tá. O que dá para fazer é você meio-dia do Brasil. Não, é que o problema é que eu vou estar no Brasil segunda-feira, eu viajo amanhã para o Brasil, e aí é isso que está dando um nó na minha agenda, porque eu tenho, enfim, reunião, aí fuso horário, tem médico, eu fiz uma confusão que eu estou tentando arrumar. O que dá para fazer também é amanhã. A gente faz aula amanhã. Amanhã às Não, 4 horas do Brasil. não, amanhã eu vou estar viajando, eu É, viajo amanhã o dia todo. então não dá. É, tá. Enfim, deixa eu pensar. Deixa eu voltar para a conta, porque senão eu vou ficar depois eu olho a minha agenda de novo. Beleza. Tá, eu vou tentar falar com a aluna que eu acabei de colocar às 5, para colocar ela às 3. Daí eu consigo colocar você às 5. Deixa eu falar com ela aqui. Desculpe, mas você poderia fazer a aula comigo às... Que hora de Portugal é isso? 18, em vez das 20? Obrigado. Obrigada. Estou tentando encaixar tudo, trabalho, mestrado, daí vou aproveitar para ir em médico segunda-feira e tá em uma confusão. Entendo. Aí provavelmente ela vai querer porque fica mais cedo para ela, ela tá na França. É, Deixa eu ver aqui. mas- Consegui. Então, nossa aula vai ser como você queria, tá? Vai ser das 16 do Brasil até as 18, beleza? das 17 às 18. 17 horas e Ah, 18 é que a horas. nossa aula seria das 15 às 17, né? Sim. Daí você falou que não poderia às 15. Não, às 15 e às 16. Eu preciso que seja às 5 e às 6 a aula. Em vez de ser às 13 e às 4, que seja às 5 e às 6. Beleza, por aqui. Muito obrigada. As outras tá tudo igual, é só de segunda aqui.
Uma coisa que você pode fazer para te orientar nesse começo, que você está aprendendo matemática aqui para fazer gráfico, é sempre usar o GeoGebra, né? O Uhum. GeoGebra é um programa bem fácil de usar e o pessoal usa bastante ele na matemática. Se bem que se você quisesse, eu até deixaria você pedir para alguma IA fazer esse gráfico para você. Vamos testar? Deixa eu ver se ela vai fazer um gráfico bonitinho. Faça o gráfico dessa função. Mas eu devo te dizer que compreender os gráficos
olhando para a função é algo muito importante na matemática, entende? Sim. Não dá para você fugir disso, vamos dizer assim. Eventualmente você vai precisar fazer gráficos, né? Principalmente quando a gente for estudar derivadas, que vai acontecer daqui a pouco, beleza? Mas ele tá Beleza. gerando gráfico no Python aqui, vai ficar bonitinho, vamos ver. Bem, o ChatGPT anda meio vagabundo ultimamente, mas quando saiu o gráfico. Ah, saiu. Saiu. Oh, que bonitinho. Ó, ficou assim. Estrutura semelhante ao que nós tínhamos visto na apostila, né? Uma reta constante, uma reta crescente. É isso? É, ó. Reta constante não Sim. muda nada. Reta crescente porque linear sinal positivo. Isso aqui vai ser Beleza. uma hipérbole, né? Que é esse caso aqui. Beleza. E a outra uma parábola virada para baixo. Igual o exemplo, né? De modo geral. Beleza? Eu comecei certo, eu não terminei o gráfico, mas a primeira parte, as duas primeiras retas eu tinha feito Maravilha. certinho. Já é um começo. Já é um ótimo começo. Show. Então, passa com calma aí. Eu só quis te mostrar que não tem muito segredo. Ah, Eu ok. vou te enviar no zap aqui o desenho. Tá, Eu vou no banheiro também, já volto. tá bom.
Voltei. E aí, como é que vão as avaliações? Que realmente vou raciocinar essas. Olhar isso e raciocinar é difícil. Não sei se eu tô fazendo certo. Eu tinha um negócio Você tem aqui. que seguir as regras, né? Quais são? Já conversamos, deixa eu anotar aqui. De novo. Nós estamos avaliando a continuidade nos pontos. Quais pontos? Os que estão expostos aqui. X igual a menos 2, x igual a 1, x igual a 3. Então, são três avaliações diferentes, para três pontos diferentes. Então, se nós estamos avaliando a continuidade, o que elas nos perguntam? Qual o valor da função definida no ponto? Se está definida, se não está, né? Uhum. Isso seria dizer qual é o f de A. Uhum. Bem, qual o limite da função no ponto? Fala assim, limite pela esquerda e limite pela direita tem que ser igual. Para isso, você vai ter que olhar a função que está na esquerda, a função que está na direita. Igual eu fiz na hora do exemplo lá. E vai avaliar se o valor da função definida no ponto, caso ela esteja, né, for igual ao valor do limite, caso o limite exista, ou seja, pela esquerda e pela direita der o mesmo valor, a função é contínua no ponto. Note que, no meu caso ali, esse exemplo, onde a gente avaliou a continuidade, só no menos 3 foi contínuo. Porque a função era definida em x igual a menos 3, por causa do igualzinho aqui, Uhum. e pela esquerda e pela direita dava 2 a resposta. Né? Os outros dois pontos avaliados, menos 1 e o 2, não era contínuo. Beleza? Uhum. De toda forma, se você errar, eu vou entender, mas eu preciso das explicações, né? Eu preciso que você escreva. Você pode escrever, aqui aconteceu isso e aquilo, aqui, aquilo, aquilo outro. Né? Você não vai conseguir responder uma pergunta como essa só mostrando conta, beleza? Tá. Esse negócio, as minhas dúvidas, da esquerda pela direita, tipo, as, ah, como é que eu sei isso, sei lá, que nem pra tu falar, primeiro é pela esquerda e a segunda é pela direita. É a mesma coisa, a terceira é pela esquerda e a quarta é pela direita? É. Bem, avaliar um ponto pela esquerda e pela direita é avaliar os comportamentos das funções que regem ele pela esquerda e pela direita. Por exemplo, estamos avaliando o menos 2. Pela esquerda, quem é que manda? Isso. Pela direita, quem é que manda? Isso. Certo? É, mas, Certo. Você entendeu por isso? que, não, não, por que que o de baixo é pela direita? Isso que é a minha dúvida. Porque o de cima está dizendo x menor que menos 2. O que é menor que menos 2? É até aqui. Hum, A próxima está dizendo x de menos 2 a 1. Menos 2 a 1 é maior que menos 2, certo? uhum, Então hum, seria isso. Então por isso que tá, aqui é a esquerda e aqui é a direita, né? tá, E note que o desenho mostra, né, um comportamento interessante acontecendo aqui, né? Só tá, tem que avaliar esse buraquinho. tá. Tá rolando no buraquinho ali. Mas é por isso que o gráfico ele ajuda, né? Porque daí tu vê Hum, claramente o que acontece pela esquerda e pela direita, mudança de função, etc. Mas note, você tá, não precisa do gráfico se você compreende as equações, tá bom? tá. Ah, hum, X.
Só para. Eu estou mais devagar do que eu gostaria, mas se eu entendi direito, olhando o ponto. Peraí. -2, ele é contínuo, porque se eu faço a primeira parte pela esquerda, dá -1, e se eu faço pela direita, que é o x mais 1, e aí substituo -2 mais 1, dá -1 também. Então tivemos as duas respostas iguais. Isso, Perfeito. Significa tá, que a regra 2 aqui passou. tá, é contínuo. Maravilha. Isso. Não, calma aí. Passou a regra 2. Ou seja, o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita. Ah, Beleza? Agora, a regra 1, a função é definida no ponto? Vamos olhar. Sim. Por quê? Porque aqui está o símbolo do igual, tá vendo? tá. Menor ou igual. O que significa que você também trabalha com o x igual a -2. Então, ela é definida no ponto. Muito bem. Qual que é a resposta desta função quando o x for igual a 2? Ou seja, o que é que vai me aparecer quando eu colocar isso aqui? Ah, -2, desculpa. Estamos trabalhando com x igual a -2 nesse ponto. Qual é a resposta que vai aparecer nessa função quando eu coloco x igual a -2? A gente já sabe que ela é definida e, de acordo com esta função toda, a resposta é -1. Isso. Muito bem. Então significa que passou na regra 1 também. A função é definida no ponto. Eu poderia dizer assim, que a função em -2 é igual a -1. Muito bem. E você achou que o limite pela esquerda do -2 é igual ao limite pela direita do -2. Direita é o símbolozinho de mais aqui em cima. E a resposta que você me disse, tanto pela esquerda quanto pela direita, deu -1 também. Isso. Passou na primeira regra, passou na segunda. Vamos ver se passa na terceira. O valor da função definida no ponto for igual ao valor do limite, a função é contínua no ponto. Sim, é igual. Deu -1, deu -1. Então passou na terceira regra também. Logo, no ponto x igual a -2, a função é contínua. Beleza? Beleza. Então essa é uma boa forma aqui de você mostrar para o professor que você entendeu, né, como avaliar a continuidade, beleza? Beleza. Maravilha. Agora tem que fazer o mesmo para os outros pontos, né? Os outros pontos já não me parecem. Eu não vou falar, né? Porque vai que eu erro. Porque, sei lá. Mas eu acho que vai ser um pouquinho diferente das conclusões que nós chegamos lá no exemplo. Vou apagar aqui. Maravilha.
Não sei se na segunda, x igual a 1. Se eu usar de novo a equação de x mais 1, eu tenho a resposta 2. Sim. Nesse Tá, caso, você estaria avaliando a esquerda do 1. isso. Maravilha. E aí, se eu usar a direita do 1, eu vou usar a equação 2 sobre x menos 1. Exato. Tá, que vai me dar 2 Também. sobre 0. Ah, é, né? Dá 2 sobre 0, é verdade. E 2 sobre 0 é infinito, não é mesmo? Tá, 2 sobre 0 é infinito. Ai, tá. E aí, se é infinito, hum, A questão hum, é, não é exatamente por ser infinito, mas sim por ser diferente ah, no tá, as caso da duas não são esquerda. As iguais. duas não Tá, são iguais, perfeito. isso, tá, Então, se elas não são iguais, você já pode afirmar que a regra 2 não passou. tá, os dois Então, não é limites. contínua no ponto. Beleza? Hum, E também, não, uma vez que os valores são diferentes, você pode afirmar que é uma descontinuidade não removível, né? Ou seja, um salto. vou anotar isso. Uma descontinuidade não é removível. Tem um salto no ponto. Tá. E aí, o último, x igual a 3. Tá. Não, a terceira. Então, eu fui mais rápida. Pelo limite pela esquerda
eu vou usar o 2 sobre x menos 1, que vai me dar 1. E pela direita, eu vou usar aquela última equação, que é 1 menos o x menos 3 ao quadrado, que também vai me dar 1. Certo. Como os dois limites são iguais, eu posso dizer que ela é contínua. Não. Não. Não é o argumento. Para que ela seja contínua, tem que passar nas 3 regras. Ah, tá. Os limites serem iguais é simplesmente a regra 2, ok? Tá. Observe a regra 1 primeiro. É melhor, agora que você viu que a regra 2 passou, veja se a regra 1 passar também. Essa função é definida no ponto Hum. que você É, me diz. Ela é. Por quê? porque tá o x maior ou igual a 3. Perfeito. Muito bem. Então, já que ela é definida no ponto e ela é definida no ponto nessa equação aqui, a gente encontra o valor da função em x igual a 3, substituindo 3 nessa equação. Isso você já fez, certo? Certo. Deu 1. Então, significa que sim, a função é definida no ponto, ou seja, passou na regra 1. Em especial, a resposta é 1. O limite pela esquerda e pela direita deu o mesmo, em especial, o valor que deu foi 1. O valor da função é igual ao valor do limite? Sim, Sim. deu 1 nos dois casos. Então, pronto. Tá. Ok. Então é contínua. É contínuo, exatamente. Beleza? Beleza. Então, bora. Opa, eu ia fazer isso aqui mesmo. Vamos agora para uma coisa muito mais interessante, que é a derivada. Ai, Olha só, eu não sabia dessa propriedade, aprendi uma coisa nova aqui. Se essas funções são contínuas, então a soma, a multiplicação e a divisão delas é. E C, descontinuidade em C. Legal, legal. Muito bem. Muito bene. Muito bene, muito bene. Vamos falar de derivada. Antes de continuar com as derivadas, vamos entender uma coisa. Primeiramente, o que é uma derivada? importante. Muito importante. Digo isso porque vejo muitos alunos vindo para mim com dúvidas de perguntar, né, assim, como é que resolve a conta e tal, mas não sabem nem o que significa. Isso é um problema às vezes, porque quando você precisa interpretar a resposta ou o problema, né, não saber o que é uma derivada prejudicial. Bem, resumidamente, a derivada é uma taxa de variação, entre aspas, instantânea, ok? É uma taxa de variação, entre aspas, instantânea. Muito bem. Porque, entre aspas. Porque instantâneo dá a ideia de ser no tempo, certo? E Tá. nem sempre a gente está avaliando no tempo. Hum. Às vezes a gente está avaliando uma taxa de variação de, sei lá, da área em função do deslocamento. Hum. Entende? Não precisa ser necessariamente do tempo. Beleza? Tá. Ou, por exemplo, do preço em função da quantidade de unidades vendidas. Não tem tempo aqui, né? Tá. Mas a questão de ser instantânea é importante aqui, porque às vezes a derivada ela se confunde com média. A gente já vai ver isso aqui. Tá. São detalhes assim importantes que a gente vai conversar, mas por hora vamos tentar entender esses meandros aqui, vendo a forma geométrica da compreensão da derivada. Por exemplo, digamos que nós tenhamos uma função preta aqui, né? E eu, por acaso, quero construir uma reta que cruza essa função, com uma vermelha.
Como você pode ver, essa reta cruza dois pontos da função preta. Esses dois pontos têm, obviamente, coordenadas x e y. E você consegue associar uma distância x entre os pontos e uma distância y entre os pontos, o que daria essa retinha, né, vermelha entre os pontos. Beleza. Muito bem. Então, essa reta, como qualquer reta, ela tem um coeficiente angular associado, ou seja, uma inclinação associada, que de modo geral é aquele número que multiplica o x na equação da reta, certo? Muito bem. Acontece que nesse caso aqui, como a gente está associando essa reta à função preta, nós conseguimos escrever esse coeficiente angular até mesmo utilizando informações que a gente conhece da função preta. Né? Por exemplo, se a gente conhece a equação dela, a gente sabe que o y aqui vai ser o y da função x igual a 1, aqui vai ser o y da função preta em x igual a 0. Você consegue fazer o delta y por delta x, algo que eu acho que eu te expliquei nas nossas primeiras aulas, certo? Era uma forma de encontrar o coeficiente angular das retas que nós estávamos trabalhando. Muito bem. Nada diferente do que a gente já conhece aqui. Tudo muito tranquilo. Muito tranquilo. Mas a gente pode fazer o exercício mental aqui de querer aproximar esse ponto Q do ponto P. Deixá-lo cada vez mais próximo. Obviamente, né, se nós queremos ainda que a reta passe no ponto P e no ponto Q, e o ponto Q está mudando de posição, a reta vermelha também vai mudar a sua inclinação, vai mudar o seu jeito de ser. Né? Veja só isso acontecendo aqui na prática. Né? Até o momento em que o ponto Q está infinitesimalmente perto do ponto P, ou seja, no limite dos dois pontos serem iguais, certo? Estarem no mesmo lugar. Estamos falando de algo sobre isso, né? Então, a gente pega aquela mesma equação que eu mostrei ali embaixo, mas aqui na tendência do ponto Q virar o ponto P, deles estarem no mesmo lugar. É uma tendência, eles não estão de fato no mesmo lugar, né? É um limite, né? Dos dois se aproximando. Por isso que a gente está até conversando sobre limite aqui, né? Muito bem. Tendo em vista isso, né? O que vai acontecer agora? Você já está imaginando aí, né? Que vai rolar 0/0, essas coisas tudo aqui de novo, né? Sim. Mas o que tem de interessante é o seguinte, essa reta, quando o ponto Q se aproxima do ponto P, diferente desse caso aqui, que a gente chama de reta secante, porque corta dois pontos, é uma reta tangente. É uma reta que tangencia, que passa do ladinho do ponto. Ok? Tangencia é passar do ladinho. Ok. Muito bem. Então, o que eu acabei de te mostrar aqui é uma forma de você encontrar a equação da reta tangente a uma função num ponto. Beleza? A gente logo vai ver, te dando um spoiler, né? Que esse coeficiente angular da reta tangente que nós estamos encontrando aqui, basicamente esse m, né? Talvez você não conheça essa fórmula aqui, mas também é equação de uma reta. É tipo aquele y igual a x mais b que a gente aprendeu na nossa primeira aula. Mas é uma forma um pouco maiorzinha da equação. A gente chama de equação geral. É o ioiô mi xoxô. Na escola a gente chama de ioiô mi xoxô. Também você consegue escrever a equação da reta. Só que diferente do caso lá onde a gente precisava do coeficiente angular e do coeficiente linear, aqui, para escrever a equação da reta, você precisa do coeficiente angular, continua precisando dele, e de um ponto. Olha aqui, o x0 e y0. Você precisa só de um ponto dessa reta. De modo geral, é o ponto que a gente vai usar de fato para encontrar o m, né? E por sinal aqui, a gente encontra, querendo ou não, da mesma forma que a gente estava encontrando na nossa primeira aula, delta y por delta x. A gente fez isso, eu lembro. Mas esse delta y por delta x vai ser feito por meio de um limite. Beleza? Então é essa a ideia que eu quero que você tenha aqui. Tá bom? Não é nada diferente. Essas derivadas aqui, já te dando spoiler, né? Tem a ver com derivada. Não vai ser nada diferente, né, do que nós estamos acostumados. Muito bem. Agora, vamos de fato encontrar uma.
Encontre a inclinação da reta tangente à curva, blá, 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 no ponto, blá, blá. Não, essa aqui não é legal. Essa aqui é mais legal, porque aqui a gente não está falando de nada genérico. Determine a equação da reta tangente à curva y igual a 3x ao quadrado mais 5 no ponto cuja abscissa é 4. Então, a gente quer uma reta tangente. Continuamos, né, em busca de encontrar retas aqui, mas no caso é uma reta tangente a esta curva aqui, num ponto específico desta curva, quando x é 4. A abscissa é o valor de x. Né? Então, se você fazer analogia com o que nós estávamos fazendo nas nossas primeiras aulas, eu também estava procurando equação de reta lá, né? Mas às vezes a gente fazia, de modo geral, a gente fazia isso com 2 pontos. Porém, durante o processo de encontrar as retas, você fazia isso, eu vi você fazendo. Você encontrava o coeficiente angular primeiro, e depois, com o coeficiente angular em mãos, você jogava um ponto que você conhecia na equação e encontrava o b, o coeficiente linear, e assim você encontrava a equação da reta. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos encontrar o coeficiente angular usando essa informação aqui, e depois nós vamos jogar um pontinho nela. Tem quase nada de diferente do que você fez nas primeiras aulas. Com o detalhe que nós vamos ter que buscar esse coeficiente angular de uma forma um pouquinho diferente, não é fazer simplesmente ΔY dividido por ΔX. Vamos aos poucos. Aqui está a equação da reta. É o ioiô michôchô. Mas o xô, melhor dizendo, o valor x do ponto foi colocado, é o 4, ele mandou. E o valor do y vai ser colocado aqui. Para encontrá-lo, eu vou jogar o 4 nessa função. Professor, mas não é da reta, professor. Por que tu está jogando na função? Porque, como eu mostrei para você, a reta é tangente à função no ponto. Ou seja, esse ponto é um ponto tanto da reta quanto da função. É dos dois ao mesmo tempo, é o mesmo ponto para os dois. Você fez um problema que tinha isso, né? 2 equações que passavam pelo mesmo ponto, lembra? Aqui eu não dou, como é que fala? Nó sem, como é que é? Ponto sem nó. Isso. Tá tudo ligado uma coisa na outra aqui. Que legal. Então, nossa missão é encontrar agora esse mano. Porque nós já encontramos esse cara aqui, deu 53. Falta só encontrar esse cara. Como é que a gente vai encontrar ΔY por ΔX, mas usando o limite? E eu vou falar um pouco mais sobre por que essa equação do ΔY por ΔX ficou desse jeito. O ΔX embaixo já está tranquilo. O problema é esse ΔY meio estranho aqui, mas você vai entender, beleza? Veja só. Tá aqui o ΔY. Mas você tem que concordar comigo que o que define o ΔY é essa altura aqui onde eu tô com o mouse e essa altura aqui onde eu tô com o mouse. Que são esses valores aqui. Né? Beleza. Ou seja, quando a gente olha para a equação, a gente pode pensar ali que o valor de cima é o x1, né? O valor da função quando o x é 1 e o de baixo quando o x é 0. Só que esse x1, o que é ele, né? Ele não é o próprio x0, ou melhor, aqui vai ficar melhor para ver. Esse x1 aqui, o valor dele, não é o próprio valor de x0 mais o valor de ΔX? Imagina, você tem esse x0 e você soma ΔX, você vai chegar até x1. Então eu consigo relacionar o x1 com x0 mais ΔX. Beleza? Beleza. Então eu coloquei o ΔX aqui dentro, o mesmo ΔX ali de baixo. Por que eu fiz isso? Para eu conseguir aplicar esse limite aqui e conseguir chegar em alguma resposta. Beleza? Que legal. Então, daí a gente entendeu por que ficou esse cara aqui em cima. Agora vamos entender como é que vai ser ele na nossa conta. Vamos lá. A gente já entendeu que o nosso x0 é 4. Então, a hora que eu substituo aqui na equação, vai ficar 4 mais ΔX. Onde que eu vou colocar esse
4 mais ΔX, eu tenho que colocar ele em algum lugar? Tenho. Se ele está dentro da barriguinha do F, eu tenho que colocar ele em algum lugar. Da mesma forma que aqui eu vou colocar o 4. Vou colocar esse 4 onde? Nessa função aqui. Certo? Colocando 4 aqui, a gente já sabe que vai dar 53, ou seja, quando tem número dentro da barriguinha, a gente joga na função. Mas aqui não tem só número, né? Tem o ΔX também. Jogar tudo isso no x da função. Da mesma forma que eu joguei o 4 aquela hora, agora eu vou jogar 4 mais ΔX. Olha só. A função não era 3x ao quadrado, como é que era a função? Era 3x ao quadrado mais 5. Ó, então o que que ficou aqui, ó? Isto, tá vendo ali que eu selecionei? É isto. Então tá aqui o 3x ao quadrado, só que quem que tava no lugar do x4 mais ΔX? Mais 5. Pronto, tá aqui, tá aqui essa parte da função aqui, ó. Beleza? Beleza. E eu já sei que f de 4 é menos, ou melhor, eu já sei que f de 4 é 53, essa conta já foi feita antes. Então eu só substituo 53 aqui, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Tirar essa coisa do parênteses, né? Vai levar o quadrado ali, fazer o trinômio quadrado perfeito. Né? Multiplicaçãozinha. Nome chique para multiplicaçãozinha. Ficar desse jeito aqui. Depois que a gente abre o parênteses, né? Então as coisas não parecem ficar desse jeito. Daí a gente ainda tirou as coisas do parênteses fazendo chuveirinho. 3 multiplica aqui, aqui e aqui. Mas quanto é que é 3 vezes 16? 3 vezes 16 é 48, que é o número que sobrou aqui fora. Então matou 48 aqui com 48 aqui. Sempre acontece isso para facilitar a nossa vida. E sobrou, olha só quem? Sobrou 24 ΔX, que é o 3 vezes 8, né? Deu 24. E aqui 3 ΔX ao quadrado em cima e esse ΔX aqui. Agora, você deve estar pensando, pô, mas por que ele não jogou zero logo para facilitar a vida? Não, porque dá indeterminação, né? Enquanto tivesse ΔX aqui embaixo, tá dando pau. A gente tem que sumir com ele de alguma forma, como do jeito que a gente está fazendo aí desde a nossa aula retrasada. Tá deixando coisas em evidência e cortando a parte de baixo. Certo? Então, eu consigo deixar em evidência o ΔX em cima. Corta, 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 corta. Vai sobrar quem? Só o 24. Beleza? Se você deixar. Peraí, volta ali de novo. Cortou. Ai. Ó, vou deixar o ΔX em evidência em cima. Ou seja, fica 24 mais 3 ΔX, certo? Se eu fizer o chuveirinho, volta porque estava aqui. Concorda comigo? Concordo. Maravilha. E ΔX embaixo. Agora que eles estão em evidência, eu posso cortar. Eu aperto essa tecla sempre na aula, porque é muito frustrante para mim, como professor, ver vocês fazendo isso. Ó. Tem 2 em cima e embaixo. Isso aqui não existe. Por quê? Porque o 2 está somando, entendeu? Você nunca pode cortar se não tiver em evidência, ou seja, multiplicando. Beleza? Beleza. Veja só. Eu falei que 3 mais 2 sobre 2 não é 3, né? De fato não é 3, porque isso aqui não existe. Não se corta com soma. Mas é óbvio que não é 3 quando a gente para pensar um pouco. Isso aqui não é a mesma coisa que 5 sobre 2? 5 sobre 2 é 2,5. Não é o 3 que tinha aparecido aquela hora, certo? Certo. Só que as pessoas, elas não fazem o que eu venho falando para ti há muitas aulas. Levar as contas para algo que a gente conhece melhor. A gente conhece muito bem isso aqui. Né? Agora, se fosse um outro caso, né? 3 vezes 2 dividido por 2. Aí eu posso cortar. Por quê? Porque o 2 está em evidência. O que é estar em evidência? É estar multiplicando todo o resto. Isso que é estar em evidência. Estar em evidência é estar multiplicando todo o resto. Todo o resto, no caso, que é o 3. Né? Então você pode cortar, corta, sobra o 3. Isso é verdade? É, porque se eu fizer a conta de outra forma, se eu fizer 3 vezes 2 que dá 6 e dividir por 2 que está embaixo, também dá 3. Sacou? Então dá certo a conta, tanto fazendo desse jeito, quanto simplesmente entendendo que o 2 tem evidência, corta, corta, sobra o 3. Beleza? Beleza. Então,
tem que tomar muito cuidado para não cortar o que não pode cortar. Né? Aluno adora cortar coisa, eu também, mas tem que cortar certo. Beleza? Então agora cortamos certo aqui e sobrou então 24 mais 3 delta x. Limite de delta x tendendo a zero, 24 mais 3 delta x. Então sobrou um delta x aqui. Só que agora não tem determinação, que nem nos vários casos que nós vimos nas outras aulas, né? Colocando ΔX igual a zero, lembrando que isso aqui na prática é aquela aproximação dos pontos, certo? Que eu te mostrei no gráfico. ΔX tender a zero é tender a distância entre os dois pontos a zero, para que a gente consiga pegar uma reta tangente. Então a resposta aqui deu 24. Vamos lembrar que isso era o coeficiente angular da reta tangente. Grave isso. Toda essa conta que nós estamos fazendo aqui é para encontrar o coeficiente angular da reta tangente, que eu já te dei um spoiler. É a derivada no ponto. Muito bem. Show de bola, então. Vamos voltar lá. Agora a gente entendeu o 24, né? De onde ele veio como resposta. Então agora pronto, acabou a conta. Só colocar as pecinhas no ioiô michôchô e já era. Y menos y0, que a gente já sabe que é 93. 24, que é o coeficiente angular da reta tangente, a gente acabou de obter por meio do limite, é o ΔY pelo ΔX, vamos dizer assim, com esteroides, né, já que agora tem limite e tudo mais, mas continua sendo aquela mesma conta que a gente fez na nossa primeira aula, x menos x0, beleza? Isso aqui é a equação da reta. Claro que se você quiser, você pode simplificar essa equação e vai ficar y igual a x mais b, como você está mais acostumado a trabalhar. Beleza? Beleza. Então, que bom que tá beleza, porque eu vou te pedir uma parecida, é claro. Vamos lá. Então, assim, vão te pedir muito provavelmente na prova, isso aqui dificilmente não cai numa prova, tá? Vão pedir para encontrar a equação de uma reta tangente. Por hora a gente está fazendo aqui com limite, mas logo a gente vai poder decorar algumas coisas com as derivadas e daí a vida facilita um pouco, tá bom? Mas por hora eu acho bom a gente continuar vendo o limite aqui, né? É uma forma de treino, mas também é uma forma de estudar a própria derivada pela definição, porque isso aqui é derivada pela definição. Então, se um dia teu professor te pedir isso, faça a derivada pela definição, pedindo isso que eu acabei de mostrar. Muito bem. Então, só que assim, eu não gosto de ficar muito tempo nessa matéria. O importante mesmo é saber fazer derivadas, saber calcular as derivadas. Você pode estar me perguntando, mas tu não acabou de me dizer que isso que eu acabei de fazer aqui é a derivada? É. Mas existe um jeito muito mais rápido de calcular derivadas. Só que é fácil. Mas uma vez que é mais rápido e fácil, eles vão complicar de outros modos, né? A matemática é assim, nada é de graça. Os professores, eles criam um jeito mais fácil lá, mas eles conseguem criar questões ainda mais difíceis para poder fazer com esse jeito mais fácil, entende? Então, por exemplo, por enquanto, a gente está trabalhando com uma funçãozinha tranquila aqui, uma parabolazinha. Mas logo vai ter uns bichos demoníacos aí, com logaritmo, com senos e exponenciais e coisas do gênero. Mas, por consequência, vai usar um método mais fácil. Eu vi umas, não sei como resolver, mas eu vi umas equações olhando que era equação logaritma, e daí tem, tipo assim, para resolver a equação, e aí tava, sabe, dx elevado à quinta mais sei lá quanto de x elevado à quarta, e aí vai, assim, era uma Pois é, minhoca. pode ser que seja treta mesmo, mas não tem segredo não, porque as técnicas para resolver vão ser mais tranquilas, você vai ver, tá bom? Então tu tens uma missão aí, tu podes fazer parecido com o que eu te enviei no WhatsApp, tá? Tá. Foi o que a gente acabou de ver.
Então, como é que vai a sua continha? Conseguindo fazer? A primeira parte eu achei que é o f de 3 vai ser igual a 5 no ponto. É igual a 15, desculpa. Maravilha. E agora eu tô indo, travando um pouco na segunda parte. A parte de colocar o ΔX, né? Note, você vai fazer x0 mais ΔX, né? Então, quem que é a nossa f de x? O nosso f de x é 2x ao quadrado menos 3. Eu quero colocar lá na fórmula, né? x0 mais ΔX. Nosso x0 é 3. Então, vai ficar 3 mais ΔX. Ou seja, onde tiver x, eu vou colocar 3 mais ΔX. Onde que tem x? Aqui. 3 mais ΔX ao quadrado. Menos 3. Ok? Então, agora o que você vai ter que fazer é resolver essa conta. Vai ficar 9 mais 6 ΔX mais ΔX ao quadrado menos 3. Agora é só fazer a distributiva e simplificar. 2 vezes 9, 18, menos 3, 15. 12 ΔX. 2 ΔX ao quadrado. Ok? Ou seja, isso aqui é isso. Quando você precisar colocar isso na sua conta, já está feito. Beleza? Beleza. Olhando sempre parece mais fácil do que na hora de fazer. Tenho dúvidas. Por isso que eu deixo você sofrendo um pouco aí. Beleza. Agora que eu vi que deu o horário da aula já, né? Ah, sim. Eu vou te enviar as coisas que a gente fez aqui. Tá. E quando tu quiseres, é só me enviar a tua resolução, beleza? Beleza. E então só